Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão do IME. Seja a matriz M, em que Z é o número complexo, esse daqui, Z barra o seu conjugado e os ângulos expressos em radianos. O determinante de M é, e seguem ali as alternativas. Eu começo revisando aquilo que se precisa para a questão. Você tem que saber os valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. Então eu nem estou explicando, eu estou colocando aqui. Se você ainda não sabe, para o vídeo e aprende quais são os valores. A tangente é encontrada quando você divide o valor do seno pelo valor do cosseno. Vou deixar um tema de casa. Se você fizer esse valor dividido por esse valor, dá raiz de 3 sobre 3. Aqui é fácil, ó. Esse dividido por esse vai dar 1. E esse dividido por esse dá raiz de 3. Então aí, uma tabela de valores de seno, cosseno e tangente. Ainda em termos de trigonometria, você tem que saber calcular. Tem que saber como é que se calcula o cosseno de 240 graus, por exemplo. É uma matéria que se chama redução ao primeiro quadrante. Funciona assim, ó. 240 graus vai me dar um ângulo por aqui assim. Então eu ando 180 e mais 60. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus, de maneira que tudo isso aqui me dá os 240 graus. Com isso, eu sei que ali no primeiro quadrante eu tenho um triângulo do mesmo jeito. Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo. Então, o cosseno de 240 graus, ele é muito parecido com o cosseno de 60 graus. Só tem um cuidado. O cosseno de 60 graus é o valor que aparece aqui, ó. É um valor positivo. Só que o cosseno de 240 graus é um valor que aparece aqui. E aqui o x é negativo, então aqui é menos. E o cosseno de 60 graus eu sei que é 1/2. Então aqui eu tenho menos 1/2. Quanto que vale o seno de 240 graus? Eu aproveito a mesma construção. O seno de 240 graus é o valor que aparece aqui. Ele é muito parecido com o valor que aparece aqui. Então, o seno de 240 graus está relacionado com o seno de 60 graus. Só que tem um cuidado. O seno de 60 graus aqui em cima é positivo, o de 240 graus aqui embaixo, no eixo dos y, ele é negativo. E o seno de 60 eu conheço, raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Em termos de trigonometria, é isso aí. Agora, números complexos. Forma algébrica. A mais BI. O I ao quadrado vale menos 1. O número complexo, ele pode ser representado no plano complexo. Aqui está o A. Aqui está o B. Aqui está o Z. Isso aqui é a forma algébrica. Existe a forma trigonométrica. Agora eu considero a distância entre a origem e o ponto que representa o número complexo. Eu chamo essa distância aqui de módulo do z. E esse ângulo θ se chama argumento. Aquele número complexo pode ser escrito assim, ó, como módulo do z cosseno de θ mais I seno de θ. Para o exercício, eu ainda preciso da definição de conjugado.
o conjugado de um número complexo A mais BI vai ser o A menos BI. Então, você notou a diferença aqui, ó, mais, aqui eu troco o sinal. Então, é A menos BI. Com isso, já dá para encarar a questão. Tem uma matriz, eu quero o seu determinante. 1 menos Z, Z e Z conjugado. Então, agora é que começou. 1 menos Z, Z e Z conjugado. Determinante de matriz 2 por 2 é o produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes Z conjugado, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, menos Z e o Z. De maneira que eu tenho o Z conjugado mais o Z ao quadrado. É isso que está sendo perguntado. Quem é o Z? O Z está aqui. Cosseno de 4π mais I seno de 4π. Então, o Z é o cosseno de 4π. Aqui está em radianos. Vou passar para graus. Π são 180 graus sobre 3. 180 por 3 dá 60 graus. 60 vezes 4, 240 graus. Estou falando do cosseno de 240 graus mais I seno de 240 graus. E esses valores eu já conheço. Então, você entendeu o que eu fiz, né? Eu peguei aqui, ó, o número Z e coloquei isso aqui de uma maneira que eu consigo enxergar melhor. Aqui eu tenho 240 graus e foi por isso que eu fiz aqui, ó. Cosseno de 240 graus, seno de 240 graus. Menos 1/2, menos raiz de 3 sobre 2. Vai lá para baixo. Menos 1/2, menos raiz de 3 sobre 2i. E retomo a conta a ser feita. O Z conjugado vale menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. Conjugado é aquela história de trocar o sinal, ó. Aqui está com um sinal, aqui está com outro sinal. Mais o Z ao quadrado, mais o Z, que é menos 1/2, menos raiz de 3 sobre 2i ao quadrado. Agora eu tenho que fazer essas contas todas. Aqui eu posso só repetir, menos 1/2, mais raiz de 3 sobre 2i, aqui eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro, menos 1/2 vezes menos 1/2, dá 1/4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo, menos raiz de 3 sobre 2i, vezes menos raiz de 3 sobre 2i. Menos com menos dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3. 2 vezes 2. 4. I vezes i. I ao quadrado. Então, esse número aqui, ó, ao quadrado, deu 3/4 de i ao quadrado. I ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1. Vou passar a limpo. Organizando assim, ó. Menos 1/2, mais 1/4. Isso aqui, na verdade, são menos 3/4, porque o i ao quadrado é menos 1. Menos 3/4, mais
aqui tem i, aí essa coisa toda aqui tem i. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, eu tenho menos com menos é mais. Eu posso simplificar o 2 com o 2, sobrou mais raiz de 3 sobre 2i. Mais raiz de 3 sobre 2i. Então, os dois termos com i, esse e esse, estão aqui. Ajeitando as contas, aqui eu tenho menos 1/2, mais 1/4 menos 3/4. Menos 1/2 são menos 2/4. Menos 1/2 mais 1/4 menos 3/4. Menos 2 com menos 3 menos 5, mais 1. Menos 4/4. Então, aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Dá 2 raiz de 3 sobre 2, ou seja, raiz de 3. Tá, aqui está o número, que é o que se está perguntando, só que ele está na forma algébrica. Eu quero a forma trigonométrica. Funciona assim. Vou lá, coloco o número... Aliás, não preciso desse círculo aqui. Coloco ele no plano complexo, que fica aqui o menos 1, aqui o raiz de 3. Então, o número está aqui. Ele tem uma distância até a origem, que é aquele tal do seu módulo. E ele tem aqui, ó, um ângulo θ, que é o seu argumento. Eu preciso dessas duas coisas. Para encontrar o módulo dele, eu posso só considerar o triângulo aqui, ó. E eu vejo que aquilo que eu estou procurando é simplesmente a hipotenusa. Aqui o tamanho é 1, aqui o tamanho é raiz de 3. E é isso que eu estou procurando. Então, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. O módulo do z ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1. Tiro a raiz quadrada do 4, que dá 2. Então, o módulo aqui é 2. Eu preciso do ângulo θ, mas eu vou procurar o ângulo alfa aqui dentro, que aliás é esse ângulo alfa que eu posso colocar aqui. Posso assim, ó, a tangente do alfa, por exemplo, é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente. Então, o alfa é um ângulo que tem tangente valendo raiz de 3. Vou lá para cima. Onde é que eu tenho uma tangente que vale raiz de 3? Aqui, ó, para o ângulo de 60 graus. O alfa vale 60 graus. Tenho aqui alfa igual a 60 graus. Só que o alfa não é o que eu quero. Eu só sei que aqui tem 60. Se aqui tem 60, o θ tem 120. E é o θ que me interessa, o tal do argumento. Então, esse número que eu estou falando, ele tem argumento 120 graus e módulo 2. Pego isso e coloco aqui, ó, na representação da forma trigonométrica. Então, aqui vai ficar o 2, aqui e aqui, os 120 graus. Portanto, o número procurado, que é o determinante do m, vale módulo 2, cosseno de 120 graus, mais i, seno de 120 graus.
Só preciso ajeitar agora. Passar para radianos. Eu sei que 180 graus são π radianos, mas eu não sei quantos são 120 graus. Esse é o meu x. Então, eu fico com 180 graus x igual a 120 graus π, que fica, então, 120 π sobre 180. Eu já simplifiquei o grau com o grau. Divido por 60. 120 por 60, 2. 180 por 60, 3. 2 π-terços radianos. 2 π-terços radianos eu encontro aqui, ó. Aqui os 120 graus, passando para radiano, que é o argumento. Aqui o módulo 2. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.